E é Na unânime. verdade, os efeitos benéficos dessa gordura, que ela é uma gordura da família das gorduras boas, né? Os efeitos benéficos, eles são para o corpo todo, porque tudo aquilo que a gente ingere, Tati, tem um efeito sistêmico, ou seja, ele vai ser distribuído pelo corpo inteiro. Não adianta eu tomar uma coisa e falar, eu quero que isso faça bem para minha unha, vai só para a unha. Não existe Entra na isso. corrente sanguínea e espalha. Hoje a gente tem o desenvolvimento da nanotecnologia até na área da saúde com o intuito de tentar localizar mais o medicamento. Mas para você ter ideia, na época que eu fazia mestrado, a gente testou um colírio em rato, um colírio que você pingava uma gotinha que era um cisco no olho de um rato que é pequenininho também. Abaixava a pressão do rato. Então, o efeito de, às vezes, uma pomadinha que você passa, tudo tem efeito sistêmico. Inclusive no próprio rótulo, né? Na bula, ali na prescrição dos Isso, medicamentos tem, né? Sempre efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais. E exatamente. aquela listinha. E quando a gente vem com um alimento que tem um efeito sistêmico benéfico, isso é muito interessante, porque mesmo os alimentos, às vezes eles fazem bem para uma coisa e faz mal para outra. Então você veja, o chocolate, agora que passamos a Páscoa, tá todo mundo cheio de ovo de Páscoa em casa. O chocolate, Tati, ele é ótimo para pressão. Ele ajuda sim a controlar um pouco a pressão arterial, ele ajuda o nosso aparelho circulatório. Só que ele tem muita gordura, ele tem açúcar que pode aumentar triglicérides, ele pode trazer acne para quem é mais sensível. Então, veja, o efeito sistêmico, mesmo do chocolate, dos alimentos, ele existe. E quando a gente fala em ômega 3, até hoje ninguém conseguiu mostrar nenhum efeito negativo dele. E olha, Tati, que existe, todas as vezes que eu venho aqui conversar com você sobre ômega 3, eu entro nas pesquisas novas, todo dia são publicadas uma série de pesquisas. Em tudo quanto é lugar do mundo, né? São pesquisas internacionais. Pesquisas nacionais tem até muito pouco. Mas, em geral, na Europa tem muita universidade que é a universidade de 600 anos, 700 anos, que são instituições super confiáveis. Referência. São referências. E eles mostram um efeito, sempre efeito benéfico. O primeiro efeito conhecido foi o cardiovascular, então o ômega 3 traz uma proteção para o coração, uma proteção para os vasos, para as nossas artérias e especialmente a limpeza desses vasos, como ele ajuda a melhorar o colesterol bom. Então, o colesterol bom é quem faz a limpeza das nossas artérias e é um colesterol que a gente produz. O ômega 3, ele estimula a produção desse colesterol. Então, você vai limpar suas artérias e evitar que elas entupam e que levem a um infarto. Ele vai ajudar a limpar as arterinhas, as veinhas do cérebro também, ajudando a evitar um derrame. Para quem já teve um derrame, ele recupera essas células do cérebro. Então, a gente passou do efeito cardiovascular, cardioprotetor, para um efeito cerebral. E aí, Tati, os efeitos para cérebro, eles estão sendo cada vez mais estudados e cada vez mais minuciosamente destrinchados. Tanto que a gente antes falava em ômega 3 geral. Não se conhecia nem muito a diferença do ômega 3 vegetal para o animal. Por quê? As pessoas que estão em casa às vezes não sabem, mas castanha tem ômega 3, linhaça tem ômega 3. Então, o ômega 3 ele não é só dos peixes. Então, quando a gente falava em ômega 3 bom para o coração, a gente falava do ômega 3 de peixe porque não se tinha estudado muito o ômega 3 dos vegetais. Depois, tem que consumir linhaça porque linhaça também tem ômega 3. Aí os estudos começaram a ser mais detalhados e descobriram que o ômega 3 ele é formado por duas subunidades, a eicosa pentanoica ou docosa hexanoica. Olha cada nome bonito, Tati. Tá, eu nem vou arriscar aqui pronunciar. Que, de uma forma muito inteligente, eles foram abreviados para EPA e DHA. Prefiro EPDHA. Mais O bonitinho, EPA, sou exatamente, simpático. mais fácil, né? O EPA, ele é um princípio benéfico, mas menos ativo do que o DHA. Quando a gente fala em ômega 3 vegetal, a gente está falando em ômega 3 rico em EPA. Ele é mais pobre em DHA. Quando eu falo em ômega 3 dos peixes, ele é mais rico em DHA. Por que essa diferenciação? Porque, por exemplo, para o nosso aparelho circulatório, a gente sabe que o DHA é um pouco mais eficiente, tá? Um pouco. Quando a gente fala em cérebro, eu estou falando da prevenção do derrame, eu estou falando da recuperação desse derrame. Então, aquela pessoa que teve um derrame,
ter menos sequelas. Eu estou falando em reduzir em 73% as demências da idade. Lembra que a expectativa de vida está aumentando, então as demências também vão aumentando. O desgaste cerebral é Porque imenso. o cérebro cansa. Então, Tati, a gente está falando em reduzir em 72% Alzheimer, 73% as demências em geral. Eu estou falando em melhora de déficit de atenção e hiperatividade em criança. Eu estou falando num menor risco de autismo em fetos, em recém-nascidos, cujas mães usaram ômega 3 na gestação. Tudo isso os estudos estão comprovando para a gente. E tudo isso está mais relacionado com o DHA do que com o EPA. Por isso, o ômega 3 dos peixes é mais eficiente. Em relação, Tati, ao peso, que você falou, 2 em cada 5 crianças estão acima do peso. Essa realidade nos adultos é muito similar. Nos adultos a gente tem, eu acho que próximo de 50% e mais acentuado nas mulheres. As mulheres estão ganhando mais peso do que os homens. O que o ômega 3 faz? O ômega 3 emagrece? Não. Tá? Então, se falar que o ômega 3 emagrece, é mentira. Só que o ômega 3, ele ajuda na ação da insulina. O que ele faz? Ele torna a insulina mais eficiente. Então, para aquele indivíduo que é diabético, ele vai ter um melhor controle glicêmico. E para aquele indivíduo que não é diabético, o que estimula a fome é uma insulina funcionando mal. Então, você fala assim, tem uma criancinha lá obesa, uma dessas 2 das 5 gordinhas lá da escola. Essa criança, ela tem mais fome que as outras? Tem. Só pelo fato dela ser obesa? Não. Pelo fato da insulina dela funcionar pior do que a das outras, por conta desse peso maior. O que o ômega 3 vai fazer? Ele vai melhorar a ação dessa insulina. Melhorando a ação dessa insulina, essa criança vai produzir menos insulina. Produzindo menos insulina, ela vai comer menos. Comendo menos, ela vai perder peso. Então, eu falei, ômega 3 não é emagrecedor, tá? Mas ele é um coadjuvante no controle de peso também. Então, a história do alimento completo, veja, ele vai melhorar colesterol e triglicérides dessa criança, vai prevenir infarto e derrame, e tem criança infartando. Infelizmente. Vai prevenir o aumento da pressão, vai prevenir a instalação de um diabetes, se a criança já tiver com diabetes tipo 2 aí batendo na trave, vai melhorar esse quadro. E de quebra vai ajudar essa criança a controlar peso. Você falou em 2 em 5 com o peso acima. E eu falo em 3 em 5 com o colesterol e o triglicérides alto, mais da metade. Então, usar o ômega 3, a criança precisa estar gordinha para usar o ômega 3? Não. Ela pode usar o ômega 3 para melhorar o desempenho escolar, ela pode usar o ômega 3 para prevenir uma série de doenças que ela tem uma história genética e ela pode usar o ômega 3 também para ajudar no controle do colesterol e do triglicérides dela. É um alimento para a família inteira. Para a família inteira. Para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, para os pais, para os avós. Cuida, gente, da ponta do pé até o fio de cabelo. São diversos benefícios e a gente tem que cuidar sim. Você que está me assistindo, quer uma fonte confiável de ômega 3? Liga agora na Natural Flora, eles enviam para você com toda a comodidade o OG3 Gold, fonte confiável, matéria-prima importada, é o óleo exclusivo do salmão, tá bom? E é aquele peixe que vive em águas bem geladas, ali da região do Mediterrâneo, Noruega. Então você de fato vai oferecer para o corpo a quantidade que o nosso corpo precisa e a quantidade que vai trazer de fato todos esses benefícios e prevenir diversos problemas e desajustes. Liga 11 3013 0909. 11 3013 0909, fala que assiste a Mulher.1, porque sempre tem condições mais que especiais para o nosso público. Vale a pena, viu? Invista na sua saúde, você merece, você precisa. Pérola, mais uma vez, muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Tati. Só mais uma informaçãozinha importantíssima. Saiu um estudo recente contraindicando, com ressalvas, ômega 3 para quem faz uso de anticoagulante. Então, se você usa anticoagulante, precisa conversar com o médico para autorizar o uso do ômega 3. Ótima observação. Obrigada, Obrigada, viu? Tati. Informação com responsabilidade. Aqui a gente prioriza isso. Pausa rápida, na sequência eu volto com mais dicas. Continue com a gente.